Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Olá, e-Powers! Estamos aqui de volta. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu adoro e sei que Ana Cristina, irmã de Ana, também adora, que são vampiros. Vamos falar de Entrevista com Vampiro. Aliás, devia estar aqui. Deveria estar aqui comentando com a gente sobre a série baseada no livro da Anne Rice. A gente teve um filme lançado em 1994 de Neil Jordan, que está fazendo 30 anos esse ano. E a série estreou aqui no Brasil e a série é sensacional, a gente vai falar sobre ela. Mas antes, Rodrigo vai conversar com a gente sobre os números. Olá, e-Powers! Grande fim de semana, Divertidamente 2 bateu vários recordes, já é a maior bilheteria do ano no Brasil e no mundo, 740 milhões de dólares, coisa assim, no mundo inteiro. No Brasil o filme fez quase 100, 97 milhões, e 4.546.000 ingressos. Eu estou sendo detalhista porque ele passou o segundo colocado, que era o Homem-Aranha, que fez 4.542 no fim de semana. Então, já é a segunda maior bilheteria da história em renda e público. Isso é mais que o primeiro? Não, o primeiro, para você ter uma ideia, fez na carreira 3.800.000. Putz! Na carreira ele fez em 4 milhões e meio em 3 dias, em 4 dias. E por que as pessoas continuam dizendo que as pessoas não estão indo ao cinema? Não, as pessoas não vão ao cinema quando não tem filme. É simples. É assim, tão muito simples quanto isso. É muito simples. Não tem problema nenhum, não tem ingresso, não tem nada. Não. Embora a experiência de ir ao cinema possa ser uma coisa cara, é mais barato do que o teatro, é mais barato do que o futebol, é mais barato do que o botequim, é mais barato, enfim, do que muitas coisas, né? Onde você também precisa continua sendo a melhor diversão, né? Não continua, claro. Sem dúvida, o preço relativo ainda é mais barato. Enfim, a prova está aí. O filme bateu várias marcas importantes, né? A segunda, como eu falei, a segunda melhor bilheteria da história, já é o melhor filme do ano, é a melhor animação, tá? Em 4 dias já é, se não me engano, o quarto melhor público para os filmes da Pixar. E como a gente já falou, já passou divertidamente. É a melhor arrecadação num sábado da história, a melhor arrecadação de um domingo na história, porque ele ainda tem uma coisa do filme familiar, um filme para criança. Então, como as férias ainda não tinham começado, agora já estão começando. O filme tem uma expectativa de bater lá nos seus 10 milhões de ingressos, né? Mais ou menos o que Barbie fez ano passado, talvez até um pouco mais. Ela tem uma vantagem, o filme tem uma vantagem que é uma falta de produção mesmo que a gente tem, então não está tão concentrado, não está tão cheio de filmes como costuma estar nessa época. A gente tem o Meu Malvado Favorito, que vai entrar agora daqui a 2 semanas, depois tem Deadpool, mas tem um espaço maior entre os filmes, então ele pode ficar aí tranquilamente. Agrada adultos, adolescentes, crianças, pais, mães, homem, mulher, todo mundo, né? Um filme familiar, como eu gosto de dizer. É um filme familiar por excelência, vai de 5 aos 80. Né? Todo mundo gosta, todo mundo vê. Curiosamente, também no streaming, e neste fim de semana, o primeiro Divertidamente, parece que explodiu lá no Disney Plus. Serve até para as pessoas relembrarem da história da franquia e foram maciçamente ao cinema. Então a gente está numa fase de comemoração, os exibidores felizes, porque foram 2 meses aqui difíceis, abril, maio, início de junho, foram meses difíceis, exatamente porque não teve um grande filme, e aí o Divertidamente entrou, já estava sinalizando isso pela procura por ingressos nos sites de exibidores, né, por ingressos antecipados, a chamada pré-venda já estava lá batendo recorde, exibidores abrindo mais sessões, porque enfim, a carência era de tal ordem que a entrada num filme como esse justifica qualquer movimento de programação
para atender a demanda do público, né? O cinema cheio, filas, as operações dos cinemas atrapalhadas, né? Quem juntou, muita gente já juntou Bombonier com bilheteria, parece que foi uma confusão generalizada, mas enfim, o fato é que todo mundo pôde ver o filme e é sem dúvida um grande sucesso, abrindo aí a temporada do verão, tardiamente a temporada do verão americano e do verão brasileiro, porque a gente continua no verão. Você não sabe a gente não vai ter inverno, né? O inverno parece que vai cair no domingo. Esse Está ano confirmado não que no tem inverno. domingo vai ter inverno. Então abriu a temporada do verão lá e do verão aqui, muito bem, obrigado. Será que se não tivesse tido a greve, que tivesse um pouco mais de concorrência, teria ainda sido essa abertura eu acho que sim, porque a abertura é abertura, né? As pessoas, os filmes meio que se acomodam ali, pelo menos num fim de semana. Abertura, assim, eu não sei a carreira inteira, aí talvez não, né? Aí talvez não. Mas o fato é que a greve, normalmente o que a gente tinha é o seguinte, os filmes do verão americano sendo lançados lá entre maio, que ainda não é verão lá, né? E até o final do verão, que é agosto, né? Esse ano, pela falta de filme, eles foram meio concentrados no período de junho e julho mesmo, né? Que é o auge do verão lá. Então, isso é o que está acontecendo, né? Enfim, vamos ver o que vai indo para frente. Eu acho que esse filme vai bater lá na casa dos 10 milhões de ingressos. Ele tem ainda algumas marcas para bater, porque, além de tudo, ele agrada. Agrada muito, todo mundo que vê sai adorando, né? Então, ele vai ter certamente um boca a boca muito forte. Então, vamos falar agora um pouquinho... Saindo desse clima, a gente vai pro vampiro, muito do bom, Divertidamente, né? Um filme, uma animação. Divertidamente dos vampiros. Agora a gente vai falar divertidamente sobre vampiros. Aninha, fala um pouquinho sobre o filme do Neil Jordan. Então, o que aconteceu? A gente estava conversando, só para todo mundo lembrar, a gente combina com o que a gente vai conversar, se nós quatro estamos vendo mais ou menos, tentamos ver mais ou menos as mesmas coisas para a gente poder conversar aqui. E essa versão, na realidade, a gente já teria o aniversário do filme, que provavelmente a gente não mencionaria, não houvesse agora um grande sucesso, que chegou tardiamente ao Brasil. Isso já estava fazendo sucesso lá fora. Em 22, né, nos Estados Unidos. E que é de um canal americano AMC. Mesmo de Walking Dead. Mesmo de Walking Dead, então essa distribuição internacional, a gente sabe bem que é meio complexa, ainda mais com essas plataformas, chegou agora a série ao Brasil, junto com a segunda temporada lá fora. Mas a segunda temporada aqui ainda não liberou. Ainda não chegou, está na Amazon. Mas eu vi lá. Mas os ainda não estão liberados. Tá. Devem estar para estrear. Tinha dois ali. Já está lá, mas ainda não começou, então quer dizer, está para ser liberado. Já está na Amazon, aqui no Brasil, está no Prime Video. Então, assim, a gente estava conversando sobre essa questão, porque, como você mesmo fala, eu convivo com uma pessoa que ama conteúdo de vampiro, você adora vampiro, a gente estava falando sobre isso. E essa refilmagem, buscar esse conteúdo da Anne Rice, muitos céticos ficaram assim, como é que isso vai dar certo, não vai dar certo? E a AMC tá sim, acertando na mão. Ela comprou o universo da obra da Anne Rice, então não é só esse universo do Foram eles fizeram Bruxas mesmo. Sim, também, das bruxas também. Então, tanto que estão falando que vai ter cross de personagens, e eles começaram com isso com a Anne Rice ainda viva. E ela estava, obviamente, porque a Anne Rice sempre foi muito controladora do conteúdo dela, e ela faleceu antes da série estrear, pouco antes da série estrear. Ela faleceu ela morreu de quê, gente? 2021, desculpa. Eu não sei. Foi ainda no período da pandemia. Vou dar um Google aqui pra gente dar uma... Foi ainda no período... Ela morreu em 2021, eu posso... Então ela faleceu, mas ela estava aprovando, porque como o filme teve sucesso de crítica, mas não teve o mesmo sucesso de bilheteria que se você pensaria botando um Brad Pitt e Tom Cruise no elenco poderia ter tido, sempre foi uma coisa meio... tem uma sombra, né, nesse conteúdo, porque que ele não teria dado certo. Embora tenha fãs, ele tem um status aí de cult, mas ele não é uma unanimidade, ele nunca foi uma unanimidade.
E aí, quando foram pegar a série, ficou com mais um problema. Primeiro que o Vampiro Lestat é aquela figura da literatura dificílima de agradar a todos, que todo mundo tem uma visão de como é o Lestat. E as tentativas que foram feitas no cinema foram todas... A entrevista foi a única que deu mais certo, mas depois eles tentaram fazer uns outros filmes, botaram outros atores. Os Condenados foi um fracasso. E essa figura... Então, assim, sempre ficou todo mundo meio cético. E eles também fizeram inclusão, mudaram o elenco, botaram o Louis com um ator negro, a Cláudia também. Então, eles fizeram diferenças. Fizeram umas adaptações. Umas adaptações que faz sentido, né, pro conteúdo. Inclusive, gente, a Anne Rice morreu em dezembro de 2021 por complicações de um AVC. Do AVC, Então, assim, tá fazendo um super sucesso. Terminou a segunda temporada, estão discutindo a terceira, estão indo na ordem cronológica da história. Então, já se levanta a possibilidade da próxima temporada ser o Vampiro Lestat e mudar a frase para ser o Vampiro... o título para Vampiro Lestat. E aí a gente começou a conversar sobre isso, e aí são 30 anos do filme. Gente, passaram 30 anos aqui. Gente, 30 anos, é um filme Tava tudo começando, né? O Brad Pitt... O elenco, eu ia falar agora, só fala do elenco. Um elenco incrível, estreladíssimo, né? E cheio de história de bastidor, né? Cheio de fofoca de bastidor. Do elenco. Não, pensei que você queria falar. o Brad Pitt novinho, né? Tinha quem fazia entrevista, como é que era o nome dele? Christian Slater. No lugar do River Phoenix. Que tinha falecido semanas antes do início da filmagem. Tinha Antônio Bandeiras, que mal iniciava sua carreira em Hollywood, nem sabia falar inglês direito, com uma atuação miserável de ruim, né? Parecia uma velha. É muito bom, né? Assim, uma coisa tá horrível, né? Quando ele aparece. Mas o filme, eu acho interessante o filme, porque naquela época, o filme, segundo o próprio Neil Jordan também, ele não negou isso. Era uma alegoria da AIDS, né? Da epidemia da AIDS. As pessoas, os vampiros mordiam, e todos os sintomas, assim, eram análogos, né? Os sintomas descritos no livro pareciam análogos a alguém que se sentia contaminado e começava a ver a vida de outro jeito, né? Essa parte é muito, inclusive, bonita no livro, bonita no filme, né? E aonde se encontravam, os vampiros eram, assim, nessa época de AIDS, no filme são retratados como uma coisa assim, tem o Teatro dos Vampiros, até o Renato Russo fez uma música baseado nisso aí, chama Teatro dos Vampiros. Parecia guetos, né? Gays, onde as pessoas estavam doentes, contaminadas e vendo a vida de outro jeito. Então, talvez isso tenha pesado um pouco nas costas do filme. Mas o filme continua bonito. Eu revi, tá? Você reviu, Milton? Você reviu, Milton? Milton e minha irmã vi uma vez, não quero ver assim. Não, pra mim ver uma vez tá visto. Temos debates ardorosos e calorosos sobre isso, porque eu gosto de rever. Eu também gosto de rever. Eu acho importante. Eu só vejo uma vez e acabou. Tá visto pra sempre. Você reviu. Não quero me decepcionar e ao mesmo tempo acho que o filme é produto do tempo que ele foi feito. Não, acho. O que não me impede de rever. Eu também. Tá sozinho. Passou Poderoso Chefão para quero saber se foi de 72, 71. Eu tenho um monte de coisa para ver nova, então eu não vou perder tempo. Vamos ver e rever. Mas aí eu só vou ver. Tá bom. Mas ele reviu a entrevista com o vampiro. Olha a importância de entrevista com o vampiro. Então, Entrevista com o Vampiro é um livro espetacular também, porque na época foi quase que o livro é de 76. Isso eu acho 76, tão quem me falou desse livro a primeira vez foi a Sônia Biondo, saudosa Sônia Biondo, jornalista famosa, conhecida, minha amiga, e que ela falou assim, eu li uma coisa que muda, a gente adorava filmes de terror, que muda tudo no vampiro, né? Isso o vampiro está dando uma entrevista e fala, crucifixo, pode mostrar à vontade. Assim, alho também. Eu adoro comida com alho. Tem uma coisa meio assim. Então, ela mudou um pouco a visão do que
podia, né, os dogmas sobre vampiro, e o filme, de alguma forma, reflete isso. O Brad Pitt tá péssimo no filme, tá duro. Eu diria que o Brad Pitt tá sempre péssimo, mas... Mas ali ele ainda não tinha enganado ninguém com algumas atuações. Ao contrário, ele era uma revelação. Uma revelação. Tinha até o Luiz e tudo. E ele estava fazendo Lendas da Paixão do mesmo ano, inclusive. Foi lançado um pouco antes. Mas Lendas da Paixão é um clipe sobre Brad Pitt. É um anúncio de shampoo dele. Porque ele com os cabelos o tempo inteiro. É um clipe. Tinha uma expectativa muito grande. Mas depois o Brad Pitt, vamos dizer, eu vou usar uma palavra pesada, enganaria, entre aspas, as pessoas com diretores muito bons, como Terrence Malick em Árvore da Vida. Sim. E parece até que ele é um bom ator. Aí tem o Inarritu lá, que ele tem aquele filme... Que ele tá bem, que ele tá legal ali. Esqueci o nome do filme. Ele tem uma boa relação com grandes diretores. Tem, porque ele é um bom produtor também. Ele também é um bom produtor. Ele produziu coisas boas. Exatamente. Aquele filme sobre a escravização nos Estados Unidos. Sim, os 12 anos. 12 anos. Não, ele ganhou o Oscar. Ganhou. Então assim, o que eu vejo, assim... Mas eu acho que Tom Cruise tá maravilhoso no filme. Por quê? Tom Cruise. Gente, olha, eu andei ausente em alguns programas, óbvio que eu tinha que voltar. Ele tinha que voltar pra pauta, não? Eu não sei nem se ele não foi indicado, não, né? Não foi. Foi um ele acabou sendo indicado em Magnolia, porque ele estava ótimo também. Foi no ano seguinte que foi inserido. São 2 filmes em que o Tom Cruise está fazendo coisas que não são Tom Cruise, assim. Não é uma coisa de ação. Vou trazer, hein? Posso falar, gente? Pode. Não são coisas de ação. Ele está saindo do papel do Tom Cruise e ele está... e no caso do Lestat, ele está quase gay. Ele está gay, né? Ele está gay. Ele interpreta. E está louro. E está tudo diferente, né? Só que eu acho que achamos um Lestat melhor. Cara, também não seria difícil, né? Mas assim, eu amo achamos Tom Cruise, Sam Reid, que é, nessa série, um Lestat avassalador. Eu acho... Sam Reid. O que ator dizer australiano sobre Sam Reid? Fala um pouco dele. Que não apareceu nunca. Ele é ator que eu tô querendo lembrar de cabeça. Ele sempre foi coadjuvante, muito bonito. E foi assim. E acho que isso é uma das coisas legais da série, exatamente você ver com um cara que ninguém espera. Não. Porque foi um dos problemas também do Vampiro, você já saber quem era o Tom Cruise. Então, assim, ele é um ator que tava ali, tá circulando, tá nesse meio, e apostaram, e ele agora vira uma grande estrela ali, realmente, ele vem com certeza, porque ele rouba a cena, ele tá sensacional. Eu achava, né, eu acho que o trabalho do Tom Cruise no filme para Tom Cruise, né, é sensacional, assim, né, você vê o quanto ele se dedicou, o quanto ele ralou mesmo pra estar ali fazendo aquele, porque ele faz bem. Agora, o Sam Reid agora a gente encontrou um Lestat de verdade. O Lestat flui, assim. E ele tá à vontade. Porque o problema do Tom Cruise é que o Tom Cruise não estava por melhor que ele esteja, e ele está muito bem no papel, é realmente um dos melhores papéis dele, mas não tem aquela... Ele não tá natural. O Sam Reid, ele é ele. A gente olha pro Tom Cruise, você tá fazendo uma força, né? Um esforço. Mas aí a gente vai nos bastidores. Vamos lá voltar aí na produção. 30 anos atrás, o mundo inteiro queria só um vampiro. Fosse no Drácula, fosse no Entrevista... Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis quase acabou com o Gary Oldman, que todo mundo queria trucidar o Coppola por ter colocado o Gary Oldman como Drácula. E aí, 2 anos depois, veio o Neil Jordan e põe Tom Cruise como Lestat. Então, os fãs estavam enlouquecidos de ódio dessa escolha. A autora estava revoltada. Ela foi ao público e falou... Ele comparou aquele ator... dos anos 40, que só fazia character actor Robinson, Edward Robinson. Isso, que ela dizia que era ele. Cara, a mesma coisa botar ele fazendo Rhett Butler. Isso, gente, que horror, né? Podia-se dizer essas coisas antigamente. Os fãs foram contra. Mas aí o Neil Jordan, que acabou de lançar a biografia dele, que está sendo super elogiada, ele gasta um bom período lá do livro dele falando da entrevista do vampiro. Me dá uma cutucada no Brad Pitt e enaltece o Tom Cruise. Mas ela depois reconheceu que ele foi bem. Não foi. Ela pediu desculpas, ela pôs um anúncio pedindo desculpas. Mas a história é o seguinte: todo mundo queria Daniel Day-Lewis.
E ele também dá... Aí o Daniel Day-Lewis, ele disse, gente, eu ofereci o papel. Foi oferecido. Ele leu o roteiro. Não quero. No livro, o Neil Jordan brinca, ele tinha passado 2 anos numa cadeira de rodas para fazer o meu pé esquerdo e não estava a fim de ficar dormindo no caixão para fazer a vampiro. Ele põe isso, entendeu? Assim, então, não se ele realmente falou que queria fazer isso ou não, mas na época já se dizia, virou lenda urbana, que esse era um dos problemas. Daniel aceitando isso nunca. Ele não quer. Você vê, se a gente pode fazer um episódio inteiro sobre Daniel Day-Lewis e as escolhas que ele faz de livros, que são livros importantes, e ele tem um outro conceito ali artístico de Daniel Day-Lewis. Então ele não quis fazer. E veio Tom Cruise, que naquela época, porque foi lembrando a trajetória de Tom Cruise, os anos 90 foram os anos em que ele estava desesperado para ganhar um Oscar de melhor ator. Ele fez tudo para ganhar um Oscar de melhor ator, até ele desistir e ser só bilheteria mesmo. Um dia vem esse Oscar para ele. Mas ele não ganhou Magnolia? Não. Deram pro Michael Caine. Foi só indicado. Deram pro Michael Caine. Dentro da luta dele pelo Oscar, que começou ainda no final dos anos 80, para ser mais justo, ele realmente, em 2 oportunidades eu acho que ele poderia ter sido considerado o Lestat e Magnolia, sendo que Magnolia eu acho que ele poderia ter levado como coadjuvante. Os outros papéis, enfim. Mas ele queria muito fazer esse papel. Depois eu vou entrar no outro parênteses dessa época dele, mas ele queria muito fazer esse papel. O Neil Jordan foi lá, era a maior estrela, já era a maior estrela de Hollywood. Ele falou, não vou negar, vou ter que sentar lá e conversar. E ele ficou encantado com o Tom Cruise e ele comprou a briga de querer o Tom Cruise como o Lestat sozinho. E ele fala, as pessoas brigaram, me massacraram. Ele fala, eu não sei o que ele aguentou de pressão, porque humilharam ele, fizeram... E ele fez, e ele defende ele como ator, que eu acho engraçado. Eu não vou a tanto. Eu gosto dele como uma celebridade, assim, como ator, a gente vai mesmo, mas ele defende o Tom Cruise como ator. E ele fala que hoje as pessoas estão vendo mais como ele tinha, porque naquela época ele era só o bom moço, só aquela coisa, e ele veio, e ele topou, sendo que naquela época, hoje a gente nem fala mais disso, naquela época tinha uns rumores que ele era gay enrustido, que o casamento dele era de fachada, então ele assumir fazer um papel gay, todo mundo ele vai assumir, foi uma loucura na época, que ridículo, né? Mas ele veio e fez, e aí no livro o Neil Jordan fala assim, o problema é que o Brad Pitt assinou o contrato achando que ia trabalhar com o Daniel Day-Lewis. Ficou pé da vida. Não fala que ficou na pera, mas ele fala isso. O problema é que ele assinou achando que ia trabalhar com o Daniel Day-Lewis. Então você já imagina, aquela cara de mau humor do Brad Pitt é que ele tava com o Tom Cruise. Que também dizem que na época encheu o saco dele. Que ele que queria estar no... O cartaz é o Tom Cruise. A entrevista é com o Brad Pitt, mas é o Tom Cruise. Mas olha a disputa aí, são 2 grandes astros. E foi o único filme que eles trabalharam juntos. Mas o Tom Cruise era mais do que ele. Era mais na época. Mas o Brad Pitt vinha ameaçando. Estava vindo ameaçando. Ele era a estrela em ascensão por causa desse filme. E dizem que... E então, acho que esse filme deu um chute. O Neil Jordan não fala de brigas de bastidores, nem nada disso, mas ele dá essa cutucada. E disse que o Brad Pitt estava muito mal-humorado, muito cansado, porque as gravações eram noturnas, e ele estava vindo da Lendas da Paixão muito cansado, e ele só topou fazer o projeto porque ele achou que ia trabalhar com o Daniel. Você imagina o que rolou nos bastidores. E Lendas da Paixão foi gravado no Canadá, e eles ficaram meses naquela fazenda, porque, sabiamente, a produção resolveu fazer o seguinte, montou as cenas internas, os estúdios dentro da casa. Então, o tempo estava bom, porque chovia muito, o tempo estava bom, ia todo mundo para fora e filmava. Fechava o tempo, ia todo mundo para dentro. Então, ficaram meses. Nossa, e a história é pesada também, né? Lendas da Paixão é um dramalhão mexicano, assim. Um dramalhão mexicano. Esse roteiro de gravação mudando todo dia, nossa. Toda hora. Mas então, assim, essa coisa desse contraste, então, nós temos um Brad Pitt não era inexperiente, mas ainda se encontrando. Chegando. Mal-humorado. Mal-humorado. Com uma hora estrela em cima dele, né? Que tudo era sobre o Tom Cruise. Deu no que deu. Uma atuação gélida. E o Bandeiras tem uma história que ele deu uma entrevista... Deve estar no YouTube, as pessoas podem procurar, que é muito engraçado, que ele não falava inglês. Ele era um super estrela na Europa, com o Almodóvar, todo mundo gostava dele como ator. Depois que a Madonna falou dele lá na Cama com a Madonna, e todo Hollywood foi, queremos trazer pra cá. E esse foi um dos primeiros filmes, se não o primeiro filme dele, falando inglês. Então ele teve que decorar, ele não falava inglês. Ele decorou
os diálogos, pegou um coach, treinou, então ele estava com o inglês perfeito. Aí chegou todo bonitão pra gravar, toma aqui a prótese pra botar o Botou o dente, né? Olha que conseguia Ficou falando tudo assim. ficou feio. Foi. Nunca mais tirou. Nunca mais tirou, né? Esqueceu de tirar. Até acho que ele fala bem. Né? Não. E até porque a primeira cena, eu até estava revendo também, quando o Tom Cruise morde o Brad Pitt, que ele tá com a prótese, ele também se fica quieto. Bem, né? Ele também tá falando bem enrolado com aquela prótese. Esse negócio de usar dente de vampiro é muito difícil. Mas é muito... Eu acho muito charmoso, assim, muito legal esses personagens, né? Eu adoro o Sam Reed na série, toda hora que ele vai morder, que ele desce os dentes. Eu acho muito legal. O Sam Reed, tudo é natural ali, como você acredita que até ele é aquele dente, vampiro. é tudo. Ele é aquela pessoa, ele é o Lestat. Eu tenho umas questões, eu vou puxar um pouco para a série, porque senão parece que a gente está falando só do filme. Só do filme, apesar. Eu tenho duas dúvidas que eu acho que não estão bem resolvidas no roteiro. Para que fazer a segunda entrevista? Então, assim, não sei se a Ana Cláudia pode responder isso para mim. A minha questão é a seguinte: a segunda entrevista... porque quero esclarecer outras coisas. Mas ele está contando a mesma história de novo. Então, não acho que está bem resolvido no roteiro. Isso tanto faz para o público. O que eu estou falando assim, eu fico meio incomodado com essa não resolução a contento no roteiro. E depois, como é que ele virou preto? Isso aí são as coisas. Eu vou buscar daqui a pouquinho para falar mais do Sam Reed. Ou assim, pelo menos eu tô assumindo que ele melhor dizendo, eu acho que eles assumem que tinha sido ele mesmo que tinha dado a primeira entrevista, que ele já era preto lá atrás. Mas não era, ele era o Brad Pitt. Ele era o que virou o Grey Worm. Que virou o Grey Worm. Que virou o verme cinzento do Game of Thrones. Não, ele tá lindo, eu acho ele lindo também. Eu só gosto quando vai pra Dubai, porque ele tá lindo em Dubai. Ele tá mais bonito em Dubai do que em New Orleans. Dubai tá lindo ali naquele negócio, embora eu ache o lugar mais cafona do mundo, mas enfim, o que eu acho é o seguinte, também Dubai, eu queria uma explicação para Dubai. Porque não é do nada que a pessoa vai para Dubai. Vai para Dubai, isso é uma pergunta da Ana, que eu adotei para mim. Não, e eu tenho uma resposta. Para mim, ele tá atuando no mercado de futebol nesse momento. Só pode ser. Vai dizer tá isso. Tá atuando no mercado de futebol. Por isso que ele tá em Dubai. Porque ele é muito rico. De futebol, né? Ele é muito rico. Ele é dono de não time de deem roteiro pra gente. Olha o que a gente vai fazer com o conteúdo. Ele é cartola. Pode ser, essa é uma explicação boa, assim, mas eu acho assim, o verme cinzento acho legal que ele seja preto, mas eu tô achando que falta explicação. Aí, avançando mais antes que a Ana responda as coisas que eu deixei no ar, eu não acho que ele é um ator que dá conta do personagem todo. Esse personagem é muito grande. E ainda por cima com o Sam Reid do lado, que engole ele completamente, literalmente. Ele tem bons momentos, é fato. Mas ele não tem, mas quando não é bom, ele fica impertigado, querendo fazer engole, rouba a cena. Uma pessoa fina, assim, eu acho chato. Pra mim ele é sempre o Grey Worm. E eu tenho raiva dele porque ele era contra o Jon Snow. Então, eu também. Eu não consigo. Quando ele ficou contra o Jon Snow, ele acabou pra mim. Eu sou totalmente Jon Snow girl. Me too. Mas ali é o seguinte, então vamos lá. O showrunner é o mesmo obviamente é meu momento de Biloba, do nome dele me falhou, mas é do Perry Mason. Que é muito elogiado. Ele é muito elogiado. Que é muito bom, né? Ele tinha alguns desafios, porque é uma história que vem dos anos 70, que foi sucesso nos anos 80, e para pegar a nova, o que ele tinha para ali para colocar, para resolver, para alcançar um público novo e não perder o que já tinha visto, porque você imagina, quem viu esse filme há 30 anos, ela está consumindo aqui. Então, a minha suspeita é que ele tenha feito a da entrevista, assim, eu não vou ignorar, porque como ele ia refazer tudo que o Neil Jordan fez, ele resolveu fazer uma coisa meio de homenagem, assim, olha, eu tenho respeito por essa obra, não é para ignorar, o filme existiu,
mas aqui a história é nova. A outra coisa é exatamente a questão da inclusão. Porque um dos grandes problemas do livro, que nos anos 70 não era problema, ninguém via como problema, nos 80 e 90 também não via, é uma história que se passa em Nova Orleans e não tem um negro. O preto é só alimento. É só alimento. E assim, ou como isso já era um problema. Que já era ou como Louis... a comunidade negra via exatamente. O preto em Nova Orleans é só para ser comido. E o Louis era um fazendeiro, dono de pessoas escravizadas, bonzinho, como, né? Então, assim, exatamente, esse era o principal problema. Você tinha esses problemas que hoje ele não conseguiria contar a história, mas se ele não mudasse. Não tem como contar. Então ele aproveitou e mudou tudo. E assim, é uma das coisas que ela estava viva e aprovou, aparentemente. Não foi uma coisa, ela morreu, deixa eu aproveitar e fazer, não. Até porque tem herdeiros, ele tem toda uma questão, mas ela foi aprovada. Então ele fez isso, ele fez essas pequenas mudanças para adaptar. Não, a relação gay deles está muito mais explícita. E escancarou. E veio. Então, aliás, aquela cena da primeira mordida é linda. É linda, divina. É uma obra de arte. E ele, então, assim, a coisa que... E aí é o que as pessoas estão falando, que com essa questão, que ele pode trazer a questão do racismo para a história, onde ela não passava por uma série de outras, né? Da época, porque ninguém entrava, não era, nem ela teria lugar de fala para falar sobre para retratar isso, mas ela... Então, assim, isso foi uma das coisas vistas como positivas. E por que ele escolheu o Jacobson? Não sei, deve ter sido por teste, porque ele é um ator lá na Inglaterra. Teve uma série, eu vou buscar aqui o nome da série, porque obviamente eu tô falando e eu não tô lembrando. Tinha uma série na TV inglesa que tinha metade do elenco, tinha assim a Louise Boylston, tinha o Jacobson, tinha uma série de atores que hoje estão tão grandes no mercado e que faziam parte dessa série de televisão, que eles eram todos adolescentes, que eu vou fazer o Google aqui para buscar. Ele era desse elenco. Então, na realidade, ele já tem ele não é um ator que ele tem uma entrada no mercado. Dele. E vinha, obviamente, com essa coisa. Qualquer pessoa que vem do Game of Thrones vem com o público atrás, entendeu? Então, acho que isso... Então, e ele tem sido elogiadíssimo. Aí a gente discorda ou não. A atuação dele tem sido extremamente elogiada. Obviamente, o Sam Reed é o que é unanimidade total. Né? Agora eu vou fazer a pesquisa do Google enquanto vocês falam. Aquela sequência, só porque eu acho a sequência sensacional do final do primeiro episódio, porque o primeiro episódio é maior, ele tem 1h10, os outros têm 40 minutos. Mas o primeiro episódio tem uma sequência que é uma sequência clássica de terror, sabe? É bem feita. E aquele texto do Sam Reed. É um texto dificílimo de falar, ainda falar eu te amo naquela carnificina. É um negócio. É muito difícil de fazer. Tem que ter atores muito bons e tem que ser muito bem dirigido, né? Tem. Ele tá bem, inclusive o verbo cinzento, né? Eu só falo verbo cinzento. Ele tá bem nessa cena. Mas, assim, de maneira geral, o Sam Reed tá muito melhor. Eu acho que às vezes, quando ele não dá conta do personagem, ele faz muita pose. Para falar qualquer mínima frase, parece um pouco alguém que a gente criticou lá no Grande Sertão. Um pouco aquela coisa da Luísa Reis, de tudo que é cena, ela vinha com um empuxo, sabe? Com assim, tudo, né? Não era uma sequência como o Sam Reed, o tempo todo uma sequência. Ele entra no tom e sai, ele vai assim... O outro não, entrou e foi. Eu queria falar um pouco da produção, que eu acho super boa. Agora, ele pega meu amado Francis Bacon e bota na casa do... De alguma forma, é um vilão, né? Um vampiro é um vilão, né? E aí tá lá aquele tríptico maravilhoso do Francis Bacon. Uma coisa que quero lembrar que o Padilha fez no Robocop. O cara que inventa o Robocop tem aquele mesmo tríptico do Francis Bacon, tá virando quase que uma marca de vilão. Tem um tríptico do Francis Bacon. Gostar de Bacon, né? Francis Bacon é vilão, eu tô preocupado com essa. É o artista favorito. É uma leitura rasa sobre o Francis Bacon, né? Eu acho. Então, assim, de alguma forma, eu acho que o Louis tá impertigado demais, né? Mas acho linda. Às vezes ele tá muito bem. Né? Quando entra numa consonância com o Lestat. Ele quando entra no tom, ele tá ótimo.
Agora, o Eric Bogosian me incomoda. Me incomoda também. Fazer a mesma coisa. Porque eu acho que ele é um pouco fora daquele universo. Também. Talvez, eu cheguei a pensar, será que é de propósito? Ele é um jornalista isento, então tem que fazer aquela cara antipática. Eu acho um pouco intelectual a postura dele em relação àquilo. Zangado, né? É meio teatro, meio zangado, meio... acho que pesa ruim quando ele entra. Sempre que ele vai perguntar, fica antipático, né? Fica. Não tem uma empatia com o entrevistado. Você sabe que minha irmã me perguntou, vem cá, quando você entrevista, você agride seus entrevistados assim também? Porque ela me perguntou, eu falei, não, você confronta algumas coisas mas educadamente. Ele ali já vai pro ele tá num embate. Mas você tá entrevistando um vampiro, que é uma coisa sinuosa, isso não dá pra confiar. Talvez a postura correta como... Nós não num filme, sabe? Eu tô falando assim... Uma questão de filme mesmo, de dramaturgia, ele pesa. Ele pesa na cena, né? Mas é porque no final do filme o Louis quase mata ele. E ele sai correndo. Mas na realidade ele é atacado pelo Lestat. Pelo Lestat. Que eu acho que eu tô e ele sai correndo de lá, então ele tem essa mágoa. Não, ele já tem uma mordida, né? A série que ele surgiu se chama Skins. É uma série que fez um sucesso muito grande, né? Mas você vê assim, no meio dessa sangueira toda, dessa coisa toda de terror, tem coisas até muito interessantes, discussões muito interessantes do embate. Até chega a ser até um pouco profunda para esse gênero de filme, né? Sobre a finitude humana em contraponto ao tédio dos vampiros viverem para sempre, né? Isso é uma coisa muito forte, o peso da solidão da eternidade. E ele querer alguém para viver para sempre com ele, né? Que é uma questão do amor também, em geral, né? Assim, e esse embate entre... viver para sempre, que legal. Mas você não sabe o tédio que é, né? E eles continuam sós, os dois, né? Porque ele transforma o Louis, mas o Louis tem muita culpa, né? Ele carrega a culpa de ser o vampiro, de ser um assassino, ele não suporta o fato de ser um assassino, e ele continua só, porque o outro tá tão infeliz, tá tão culpado. Essa é a coisa que minha irmã fala, assim, como é que o Lestat, tão solar, apesar de vampiro, escolhe um cara tão mala, tão deprimido, como Louis, e para ser eterno com ele. E que discorda de tudo. E ela fala, a gente não vê um momento feliz deles, eles estão sempre brigando, gente, que coisa mais chata. É uma depressão eterna, ele coloca o outro em eterna depressão. E eu acho que empobrece. Tanto que a melhor cena do final do filme é essa. Ai, meu Deus, ele tá falando assim? Muito bom. Para mim, o conflito empobrece a beça quando ele fica culpado. E aí o Lestat fica parecendo mais mal do que até, né? Aí fica um pouco esquemático, assim. Mas eu acho que isso tem a ver com a culpa também dela, né? Ela faz um livro, ela cria um personagem como Lestat, que é um personagem sensacional, que você não tem como odiar, mas ele é um vampiro assassino que vive de matar os outros, então você tem que pontuar isso de alguma forma, né? Não dá pra você falar livremente sobre olha como é bacana ser vampiro, ele é forte, ele é maravilhoso, ele é bonito, ele é rico, ele é um artista, ele é tudo de bom, mas ele é um assassino. Exatamente. Né? Mas mesmo assim é uma questão de humor, do humor da Anne Rice que existe, né? Para ir lidando com essas coisas. Por exemplo, ele é um assassino, mas a formação que o Lestat dá pro Louis pelas ruas de New Orleans no começo do segundo episódio, de como é que ele olha, como é que ele vai tentar adivinhar como é que a pessoa pensa, né? Isso é muito interessante, isso é muito engraçado, isso é muito legal de ver, né? E ele define três, né? Outra pensando nisso, naquilo, naquilo outro, né? Isso é muito inventivo. Assim. Eu acho que a vantagem também que a série tem sobre o filme é que ela tem 8 horas para explorar uma história em vez de 2 horas e meia. Sim. Então ela pode enriquecer mais os detalhes que talvez no filme não tenham passado. Então, assim, porque dizem que exatamente um dos defeitos que a gente estava conversando era que a Anne Rice assinou o roteiro e que ela... Do filme. E as pessoas acham que aí é que está a maior falha do filme do Neil Jordan, e aí volta aquelas coisas que a gente falou, que não necessariamente um autor de um livro consegue entender como é contar uma história em 2 horas e meia com imagens e som totalmente diferente. Mas sempre que o Stephen King se meteu no roteiro, deu errado. O dela deu errado, o George R. R. Martin deu errado. Então, assim, são raros os escritores que
que conseguiram fazer um Mário Puzo ter conseguido um Poderoso Chefão. Entendeu? Mas quem assiste a série vê que teve o Coppola ali colado nele, ensinando como fazer. Então, é mais difícil. E eu acho que a série, nesse aspecto, até sem ter essa coisa dela presente ali, ele consegue ter essa liberdade de fazer melhor, ficar mais à vontade. Outra coisa, essa questão da Cláudia, né? Porque eles envelheceram na série. Eles envelheceram na série. O Entrevista com o Vampiro foi o primeiro livro que ela escreveu, porque ela perdeu uma filha com 6 anos de idade. Então, a Cláudia do Entrevista com o Vampiro é em homenagem à filha dela. E era bem mais nova no livro. Pra quem não sabe ainda, a Cláudia é uma vampirinha, é uma menina que vira uma vampirinha e vai acompanhando eles. Só que eles tiveram que envelhecer por questões... Da série, o filme, ela tá lá. No filme, ela até a pedofilia é legal. É o lançamento, inclusive, da Kirsten Dunst. Foi o primeiro filme. Foi o primeiro filme dela. I Want Some More. Kirsten Dunst, que... O primeiro beijo dela foi no Brad Pitt. Que agora tá no Guerra Civil com Wagner Moura. Isso, exatamente. No último filme dela. E eles envelhecem pra série. Eu acho que por todas essas questões, né? Parece que trocou a atriz, né? Trocou agora pra segunda temporada. Não sei porquê. Ela pediu pra sair. Ela pediu, porque ela já fazia Avatar. E ela volta a fazer Avatar, mas ela teve uma questão qualquer, ela não queria mais interpretar o papel. Ela não quer mais ficar mordendo as pessoas. Eu acho que ela não queria mais Mas ser eu gostei dela, acho que aquela petulância dela me dava uma irritação. Não, e é tão emocionante, acho, quando ela... Vou dar um meio spoiler, mas assim, quando ela gosta do garoto ali e ela não dosa, né? E aí ele acaba morrendo, né? Lembra? E é o ódio que ela fica dele, né? Ali, eu não me lembro se no filme ou na história original. E ela tá com fome, né? Que ela, no original, ela sempre, como ela tem uma personalidade forte, ela quem, mais do que o Louis, ela que briga com o Lestat pela liderança ali deles. Então, essa questão, obviamente, é a briga ali dos dois. Mas eu não me lembro do filme. Eu lembro que ela queria ter alguém que eles não queriam, que ela queria ter uma companhia. Porque vocês estão juntos e eu não. Ela tem e a babá e tal. Ali na série, eles colocaram a inveja que ela tem do sexo, de tudo que eles têm, e ela fica com ódio do Lestat ali. Ela começa ali ela disputa, mas no caso ela chega a ter o sexo. Chega, mas ela mata Mas ela mata, mas ela não queria que ele morresse. Ela mata porque ela não dosa, não sei. Porque eles aconselham a ela dosar a fome, que são os hormônios, né? Também, e a fome não matar, para ter sempre. E ela não consegue. Ímpeto da juventude. E ela queria que ele devolvesse, que reavivasse, mas ele falou, agora que tá morto, não dá. E ela ficou com raiva dele. Bem típica da idade, né? Bem típica da idade, porque ela vai ter aquela idade... Pra sempre. Pois é, agora, uma das coisas que eu mais amo do filme é a trilha sonora do Elliot Goldentown. Do filme, você tá falando. Do filme. É espetacular. E no final toca o Rolling Stones Sympathy for the Devil. O filme é bem legal. E acho assim, o bom, pra falar uma coisa bem simples, assim, é que a série não dá vontade de parar de ver. A gente começa e não quer parar nunca, sabe? Foi o meu sentimento também. Quando eu comecei a ver, eu falei, gente, agora eu quero ver tudo. Com todas essas observações... E dá vontade de rever o filme, reler o livro. Tá? Eu revi, tá? Milton, você veja o que um vampiro não faz, né? O que um vampiro não faz com a gente? O que o príncipe Lestat não faz com a gente. Agora, até para essa garotada, uma das coisas que é importante que lembrar que todo o Twilight também veio no reboque da história da entrevista do vampiro e dessa do Buffy caça-vampiros, todo esse universo vampiresco, o Crepúsculo. Crepúsculo. O Twilight. E como é que é aquela série também de vampiro? Twilight. Como é que era o... Eu fui pra Twilight Zone. Aquela série de maravilhosa da HBO. vampiros bonitos. É Crônicas... Como é que é o nome? Vampire Chronicles. Também tem a da HBO que foi do... Ih, a gente chegou aquele momento nosso. E agora vai ter... Eu tava lendo, parece que o Johnny Depp vai fazer Nosferatu, é isso? Nosferatu já chegou, já tá no cinema. Já tá no cinema? Já tá no cinema. Ele tá fazendo? É o William Dafoe, né?
Não, mas acho que o Johnny Depp vai fazer alguma coisa. A filha dele tá no elenco, é a Lily Depp. Não, é ele, eu acho que é um filme do diretor do Farol e da Bruxa, não é? Do Robert Eggers. Exatamente. Eu sei que a Lily é a personagem principal, a filha dele, que fez aquela série. E o Dafoe é o... É o Nosferatu. Mas já tá no cinema aqui no Brasil, não? Não, mas chegou lá essa semana. Chegando lá. É porque o Robert Eggers foi indo maravilhosamente bem com a Bruxa, o Farol. Aí foi fazer Northman, que é um orçamento que ele nunca tinha dominado. E eu acho que não é um filme ruim, mas é um filme sem alma. É um filme que ele não domina ele não domina os meios do filme. E aí ele voltar para um projeto do meu tamanho. Aí foi fazer Nosferatu, que é uma boa escolha, né, para ele. Eu adoro a Bruxa. Eu adoro todos os filmes dele, menos Northman. Eu acho que é isso, então. Eu acho que é isso. Gente. Conversamos, vejam, curtam e coloquem seus comentários. Isso aí. Beijos. Até a próxima. Até a próxima, Beijos. pessoal.